Boa noite, queridos companheiros. Que a paz, que o amor de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez estamos aqui juntos nesta noite para fazermos uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus. Nós somos aqui do grupo Espírito Caminho, Verdade e Vida, o Allan Kardec Spirit Society de Massachusetts. E na impossibilidade de nos encontrarmos pessoalmente na nossa casa espírita, nós, todas as quartas-feiras, estaremos aqui fazendo um pequeno comentário de uma reflexão de um dos livros da série Fonte Viva, para o nosso consolo, para o nosso despertar e também para nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus e durante todo esse período de transição. Então, mais uma vez, nós vamos rogar a todos que possamos elevar os nossos pensamentos, rogando aos bons espíritos, aos mensageiros de Jesus e ao Mestre Divino, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos ajude a ter o entendimento dessa mensagem desta noite, para que ela encontre em nossos corações o terreno fértil, adequado para a nossa reflexão de toda essa semana que se inicia. E nós vamos, na noite de hoje, convidar a nossa companheirinha Cristiane, que trará para nós a leitura e o comentário dessa reflexão. Que Jesus possa estar conosco. Que assim seja. Obrigada, Dirce. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, virtualmente, refletindo nas mensagens de Jesus, com auxílio dos bons espíritos. E na noite de hoje, como a Dirce já mencionou, nós vamos comentar um capítulo do livro Fonte Viva. E o capítulo selecionado para a noite de hoje é o capítulo de número 8, que se intitula Obreiros Atentos. Eu vou fazendo então a leitura de algumas das partes do texto e passo a fazer o comentário logo em seguida. Então, nesse capítulo, Emmanuel inicia citando palavras de Tiago, no capítulo 1, versículo 25, que dizem assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então, essas são as palavras de Tiago. E Emmanuel, então, comentando o texto, começa fazendo a seguinte reflexão. Ele diz assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, Emmanuel começa com essa frase, né? Nos lembrando, nos dizendo que todo aquele discípulo da Boa Nova, né, que compreende ou entende, ou seja, que sabe, né, que já sabe quais são as suas funções, as suas obrigações, ele não foge a essas obrigações, né? E ele vai nos lembrando, já vai nos dizendo, né, que nós sabemos o valor da semeadura pelo resultado da colheita. Então, ele dá esse primeiro lembrete para nós, ele nos lembra disso, né? Que o bom discípulo, que o discípulo da Boa Nova é aquele que já sabe a que veio, aquele que já sabe qual é a sua tarefa, né? E que não foge dela, não foge às suas obrigações. E aí ele cita essa expressão que é um pouco curiosa a princípio, né? Que ele diz que além dele saber quais são as suas funções, qual é a sua missão, ele também faz um culto à lei de liberdade. Então, nessa primeira parte, ainda não fica muito claro o que seja essa lei de liberdade, mas a gente já vai a seguir ver o que é. E aí Emmanuel continua assim: sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido.
e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem no lugar em que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as leis da verdade e aplicado às obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da Terra. E aí a gente começa a perceber que Emmanuel começa a falar sobre sobre obras de duas naturezas, digamos assim. Então, primeiro ele fala dessas obras, né, que são aquelas que são fáceis de reconhecer, né? Ou seja, todos nós somos colocados nas nossas encarnações num lugar, né? No lugar onde nós estamos. E dentro, nesse lugar onde nós estamos, seja na família, seja na sociedade, seja nas nossas profissões, nós sabemos o que nos cabe fazer, né? De acordo com essa posição que nós estamos agora temporariamente ocupando. Mas ele nos fala também das obras de uma outra natureza, que são aquelas menos óbvias e que resultam disso que ele está chamando da lei de liberdade, né? Ou seja, aquelas que não são tão óbvias e que não são tão esperadas que nós façamos por causa dessas funções, dessas posições que nós ocupamos no mundo, mas aquelas que nós realizamos porque nós escolhemos fazer. Que vão, então, além dessas nossas simples tarefas, dessas tarefas óbvias, digamos assim, que nós temos a cumprir. Então, num primeiro momento, ele nos fala dessas tarefas que devem ser cumpridas onde nós estamos, nos lugares onde nós estamos, e num segundo momento ele começa a nos falar dessas tarefas que tem mais a ver com o como são realizadas. Então, todos nós, se nós pararmos para pensar na nossa vida, todos nós temos obrigações, né? De acordo com esse lugar em que nós fomos colocados. Se nós pensamos, por exemplo, nas nossas relações familiares, se nós pensamos na posição social ou econômica que nós ocupamos, se nós pensamos nas nossas profissões, no lugar onde a gente nasceu, no país onde a gente nasceu, no país onde a gente mora, vai ficando muito claro para nós que nós temos ali tarefas a serem cumpridas, né? Essas tarefas mudam de acordo com o ambiente onde a gente está e elas mudam às vezes também de acordo com as pessoas que a gente lida. Então, às vezes, mesmo dentro da nossa família, se nós temos na nossa família um caráter, se nós somos aquela pessoa que tenta conciliar pessoas que não se entendem, nós vamos ver que mesmo dentro daquele núcleo familiar, quando a gente fala com uma pessoa, a gente vai falar de uma forma, com a outra pessoa a gente vai falar de outra forma. Então, são partes da nossa tarefa, porque nós estamos ali, e nós sabemos, os espíritos nos explicam, que as tarefas que nós temos a cumprir são sempre essas que levam à construção de um bem maior, de um bem que vai além daquilo que é bom para a gente. Então, sempre que a gente intervém, sempre que a gente tenta ajudar alguém, a gente está trabalhando no bem. Bom, até para a gente fazer isso, nós temos que nos adequar. Então, é por isso que ele vai nos chamando a atenção para esses lugares onde nós estamos, né? Onde nós estamos realizando essa obra. E aí a gente para de novo e pensa, né? Nas nossas tarefas e atividades diárias. E vamos de novo recorrer ao exemplo da família, porque, enfim, todos nós temos relações familiares, se não com as pessoas, né, do nosso próprio sangue, com outras pessoas que a gente escolheu para viver como família, né? E nós sabemos que essas relações, por serem relações muito próximas, é comum que elas tragam dificuldades, né? Então é por isso que a gente sempre recorre a esse exemplo da família. Mas vamos pensando, se nós somos pais, né? Nós sabemos das nossas obrigações como pais. Nós não vamos precisar que alguém diga para uma mãe todos os dias: mãe, amamente seu filho.
É óbvio, é uma tarefa que é esperada de uma mãe. A gente não vai dizer toda manhã para um pai ou para uma mãe, né? Vá trabalhar porque você tem que sustentar a sua família. Então, essas são algumas tarefas óbvias, né? Mas também nas nossas profissões, se nós temos um cargo de chefia, é esperado que a gente lidere o nosso grupo, né? Se a gente tem uma posição dentro de qualquer instituição religiosa, nós sabemos que ali é esperado de nós um determinado comportamento, determinadas atitudes. Então, essas tarefas óbvias que nós temos que cumprir. Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel usa essa frasezinha: nós realizamos essas tarefas perseverando no aproveitamento dessas possibilidades que Deus nos deu. Ou seja, nós vamos cumprindo o nosso papel, como diz o texto, ficando atentos a essas lições da verdade, né? Que vão nos dando essa chance de nós aplicarmos o conhecimento que nós já temos na execução das tarefas. Ou seja, para que a gente não só cumpra as tarefas, mas que a gente cumpra as tarefas da melhor forma possível, né? Então, de novo, nós sabemos, quando a gente começa numa profissão, né, no início da nossa profissão, a gente tem lá uma série de afazeres, a gente sabe que a gente vai aperfeiçoando, que a gente vai melhorando quanto mais a gente faz. E assim é na vida também. Então, para que a gente comece a pensar nos lugares onde a gente ocupa, né, de todo o bem que a gente pode fazer, né, que a gente vai aos poucos aprendendo e aprimorando e cada vez fazendo melhor, né? A cada passo que a gente vai dando, a gente vai fazendo melhor. Então, à medida que nós vamos cumprindo a tarefa, né, nós vamos aprimorando esse como, né? O como nós realizamos e nós executamos essas nossas tarefas também, né? E uma coisa que a gente se pergunta com frequência é como é que nós sabemos que nós estamos realizando essas lições de verdade, ou seja, que a gente está fazendo essa melhor aplicação do nosso conhecimento, o melhor uso possível do conhecimento que a gente tem na execução das nossas tarefas, né? Toda vez que nós executarmos qualquer bem, que nós fizermos qualquer bem pelo outro, e nós percebemos que há aí também uma mudança em nós mesmos, nós sabemos que nós estamos indo além daquela simples tarefa que nos era proposta. Então, se nós estamos de novo, né, numa situação em que nós podemos intervir, agir em benefício de alguém, mas que nós sentimos também uma transformação íntima, porque aquela não é a coisa talvez mais fácil para a gente fazer, né? Conciliar, tentar fazer com que duas pessoas se entendam, às vezes não é a tarefa mais fácil para a gente, porque nós também temos as nossas dificuldades. Mas quando nós vemos que nós estamos nos vencendo, à medida que nós ajudamos aos outros, à medida que nós tornamos a vida de alguém um pouco mais fácil, nós vemos que nós estamos colocando em prática essas lições da verdade que nos fala um texto. E aí Emmanuel continua, e ele diz o seguinte: caracterizando-se por semelhantes atitudes, o colaborador do Cristo, seja estadista ou vereador, estará integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Então, de novo, ele está dando aqui para a gente uma série de exemplos de tarefas e ele está dizendo: ninguém espera uma ordem
para fazer aquilo que é óbvio que a sua tarefa lhe exige, né? Então, a gente não vai toda manhã dizer para um motorista de ônibus, senhor, hoje o senhor precisa dirigir o ônibus. A gente não vai dizer para o varredor de rua, hoje o senhor precisa varrer a rua. Você não vai dizer para um professor, hoje você precisa acordar e ensinar. Você não vai dizer para a mãe que ela precisa amamentar o filho. Então, são essas funções que são óbvias que nós temos que fazer, né? Mas, apesar disso tudo parecer óbvio, é interessante que Emmanuel bate nessa tecla reiteradas vezes durante o texto, porque muitas vezes nós somos colocados em lugares, com pessoas e em funções que exigem também a nossa construção e que, por exigirem também de nós um movimento, digamos assim, exigir que a gente também saia da nossa zona de conforto, de que a gente se esforce para realizar aquele trabalho, não é incomum a gente fugir dessas nossas funções, dessas nossas obrigações. Então a gente diz assim, não, a minha família é muito complicada, eu vou deixar essa pessoa de lado e vou ser bonzinho e vou exercitar o bem com o outro, né? Você fazer o bem para outra pessoa, eu vou me dar com aquele colega de trabalho que é mais fácil de lidar e vou deixar aquele que é mais complicado de lado. Então, muitas vezes, apesar de serem óbvios esses chamamentos que Jesus, que Deus nos coloca no caminho, né? Nós optamos por fazer outra coisa. Muitas vezes, porque inconscientemente também nós sabemos que aquele é o nosso dever e que a gente está fugindo do dever. Então, às vezes, a gente não se sentir tão desconfortável conosco mesmo, nós tentamos cumprir outros papéis que não são os nossos, muitas vezes, né? Mas porque a gente não está tendo a coragem de realmente encarar aquele trabalho, aquela tarefa, aquela pessoa, aquela situação que nós somos chamados, né, a encarar naquele momento, né? Então, não existe dúvida que toda ação no bem, ela é construtiva, ela é boa, ela conta em nosso benefício. Mas nós temos que estar atentos para não fugir às nossas responsabilidades, as responsabilidades que foram colocadas no nosso caminho, né? Para que nós estejamos integrados com o dever que nos cabe, como diz o texto, né? É preciso essa dedicação nas nossas tarefas, né? E aí ele continua finalizando o texto dizendo assim: fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então ele chama mais uma vez a nossa atenção para essa questão da liberdade, que é essa capacidade que nós temos de aprender, de escolher aprender e de escolher nos aprimorarmos à medida que nós vamos cumprindo as nossas tarefas, né? Porque muitas vezes, é importante que a gente diga isso, muitas vezes a nossa vida nos impõe dificuldades tão grandes que nós sentimos que nós estamos sendo obrigados a viver aquela vida, que aquela situação, que aquelas pessoas foram impostas nas nossas vidas, né? E nós sabemos, o Espiritismo nos explica que a vida que a gente leva hoje nada mais é do que um reflexo das nossas relações, das opções do trabalho que nós fizemos no passado. Então, o que hoje pode nos parecer uma imposição, nada mais é do que uma chance, né? Uma oportunidade, às vezes, de resgate, né? Então,
nós vamos entendendo também que muitas vezes essas situações nos chegam com essa característica, com essa cara de cobrança, porque nós intimamente nós nos sentimos responsáveis, nós sabemos, sim, essa pessoa é muito difícil na minha vida, né? E eu não queria ter que conviver com ela, mas lá no fundo eu sei que eu preciso. Eu sei que é só através dessa convivência que eu vou conseguir alcançar o progresso que eu preciso, né? Então, mais uma vez, essa situação, o que nós estamos vivendo agora, né? Ela não pode mudar. É aquilo que a gente precisa para que a gente continue, que a gente continue evoluindo, né? E tem mais um detalhe ainda nessa última parte que eu acho muito interessante, que ele fala de que nós vamos fazer isso, nós vamos nos tornar esses obreiros em silêncio. Então, de novo, demonstrando que é esse esforço interno e não externo, né? Para que nós nos vençamos a nós mesmos. Porque só, ele diz, as ações que produzirem vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum, né, são aquelas que realmente nos dignificam e que nos elevam. E são elas que vão fazer com que a gente que a gente passe de simples aprendizes do Evangelho para obreiros do Evangelho, né? E esses obreiros atentos, como está nos chamando a atenção o texto. Então, que nós possamos guardar dessa lição, né? Esse lembrete de Jesus, essa reflexão de Emmanuel, para que nós aceitemos com alegria e responsabilidade as nossas tarefas, né? Buscando descobrir cada dia, em cada uma delas, a melhor forma de servir. Sem a ideia de que nós estamos num lugar privilegiado ou de que nós estamos aqui para salvar as pessoas. Não, não é isso. Mas entendendo as nossas tarefas, entendendo o lugar que a gente está ocupando agora, como essa oportunidade da gente fazer um bem, um bem maior do que o bem somente para nós mesmos, né? Mas onde nós também fomos colocados para aprender, né, e para auxiliar. Então, que nós possamos permanecer na paz de Jesus e que possamos guardar conosco essa reflexão. Que assim seja. Assim seja. Mensagem, reflexão muito linda, muito proveitosa para todos nós, especialmente nesse momento. Essa reflexão nos faz, nos lembra do nosso verdadeiro objetivo, né? Do sentido da vida, é o que estamos fazendo aqui, né? Por que viemos e por que estamos juntos, porque estamos com determinadas pessoas ou porque estamos em determinadas situações. Isso nos faz nos lembrar também do compromisso que assumimos com Jesus a respeito de sermos seus seguidores, primeiramente, para nos tornarmos obreiros da sua obra. Né? E a obra de Jesus foi a disseminação do amor ao próximo, da união, da fraternidade. Então, essa lição nos chama bem a atenção para que prestemos atenção no nosso trabalho, no nosso desempenho e no nosso compromisso que fizemos antes de aqui retornarmos à pátria material, né? Para que a gente se lembre sempre que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e é esperado de nós, com toda a liberdade que o Pai nos dá, mas o cumprimento dos nossos deveres, não obrigações, porque nós não somos obrigados a nada, mas nós temos deveres que nós mesmos assumimos com Jesus. E para isso aqui estamos. Então, que essa mensagem desta noite possa ficar em nossos corações, que possamos refletir, né, a qualidade do trabalho, o esforço que estamos desempenhando nas nossas pequenas tarefas, porque Jesus não nos pede muito.
Ele nos pede de acordo com a nossa capacidade de conhecimento e de amadurecimento espiritual. Então, que a gente tenha essa consciência do que a gente já pode elaborar, o que a gente já pode cooperar nessa seara abençoada e nesse trabalho de amor que Ele espera de nós. E nós aproveitamos esses instantes aonde somos chamados a atenção para a grandiosidade do tesouro que foi nos confiado, do trabalho no bem, para trabalharmos nesse instante os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e pedir ao Mestre Jesus e toda a pleia de espíritos da sua seara de amor que possa envolver o nosso planeta Terra, que possa abraçar a todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que nesse momento passam pela provação, pela enfermidade, pela perda dos seus queridos, dos seus afetos, que todos possam se sentir abraçados por Jesus, na certeza do seu amor, na certeza do seu amparo, e que todo o nosso planeta possa ser envolvido por pequenas obras, que na sua totalidade se farão grandes. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais e que possamos servir em todas as oportunidades que for nos oferecida. Que assim seja. Boa noite a todos.